Muito bem, estamos de volta aqui com a segunda parte desse nosso vídeo e onde nós falávamos ainda sobre assembleia, né? E já vimos essa parte aqui, então vamos seguir adiante para participar da assembleia. Então, tem uma série de regras aqui, então tem que ser uma correspondência enviada no mínimo com 10 dias da data da realização. Cara, isso aqui é muito complicado, porque sempre envia com esse prazo aqui e para mim chega depois, não sei o que acontece. Se você tem fundo de investimento, você já deve ter percebido isso também. Mas também tem no site, né? Tem no site dos caras, não é desculpa para a gente falar que não sabe. Ocorre anualmente para aprovar demonstrações contábeis do fundo, né, relativas ao exercício que encerrou, e pode acontecer excepcionalmente para aprovar outros assuntos. E se instalará com a presença de qualquer número de cotistas. Então tem assembleia com 2, 3 cotistas, isso é muito comum. O resumo das decisões da Assembleia Geral tem que ser encaminhado para todo cotista. Aí vem também as diferenças, né, entre os papéis. Nós temos aqui um administrador. O administrador é quem presta serviços relacionados ao funcionamento do fundo. Então, basicamente, o administrador ele trabalha com a infraestrutura. Eu vou colocar infra barra estrutura, porque a infraestrutura ou a própria estrutura de funcionamento do fundo, ou então a lógica de funcionamento do fundo, o algoritmo de funcionamento do fundo, sendo que ele pode terceirizar várias coisas. Ele pode terceirizar a gestão da carteira do fundo, que é quem vai decidir de verdade onde vai alocar os investimentos, a consultoria dos investimentos, então gestão. Só para quando a gente conversa aqui, nós estávamos falando sobre certificação, a gestão normalmente é feita por quem tem uma certificação chamada certificação de gestão Ambima. E a consultoria geralmente é feita por quem tem a certificação de especialista em investimentos. Eu entro aqui, eu não atuo aqui. Eu entro na consultoria, eu não atuo na gestão de carteira de fundo. Eu não tenho interesse, né, que é uma trabalheira danada. E aí eu teria que me dedicar trabalhando a uma instituição financeira. Mas, se você gosta, se você trabalha, é um mercado muito bom e muito lucrativo, mas a responsabilidade é muito grande. E a consultoria de investimentos também, a responsabilidade é muito grande, paga bem, se você tem uma boa carteira de clientes, e se você, obviamente, acerta, né, na consultoria. Se a consultoria não for boa, ninguém te chama mais para fazer nada. Aí tem as atividades de tesouraria, que você pode terceirizar, controle e processamento, distribuição de cota, escrituração e emissão de resgate de cotas, ou seja, toda a questão operacional do fundo pode ser terceirizada também. A custódia dos títulos e valores imobiliários, a classificação de risco por agente especializada. Lembrando que as agências especializadas mais famosas são 3, tem outras também, obviamente, mas as 3 mais famosas são Moody's, Fitch Ratings e a Standard Poor's. São as 3 mais famosas. Então, se você vir uma recomendação de uma dessas 3 empresas, pode ir tranquilo, porque essas empresas são bastante sérias. Quer dizer, tranquilo entre aspas, né? Nos dias de hoje não dá para ficar sossegado com ninguém. E ele deve terceirizar a auditoria independente. Para quê? Para não haver conflito de interesses. Então, se houver conflito de interesse, pode dar problema em relação à gestão, em relação à administração do próprio fundo. O gestor. Então, o gestor é o responsável pela gestão dos recursos. Ele é quem escolhe os ativos da carteira e faz a alocação. A alocação é assim, vai tantos por cento em uma coisa, tantos por cento em outra coisa e tal, respeitando as regras do fundo, obviamente. E pode ser a mesma instituição financeira responsável pela administração do fundo, desde que ele tenha uma diretoria exclusiva para tal finalidade. Lembra do Chinese Wall? Então, esse é um dos requisitos. Pode ser uma empresa especializada que pertence ou não ao mesmo conglomerado, uma asset management. Normalmente é tudo junto. O banco então tem várias diretorias, tem uma equipe especializada que já conhece a forma de estilo de investimento do banco, que conhece os investidores, sabe quais são as responsabilidades e as metas e acaba ficando tudo em casa. O distribuidor é aquele que é responsável por colocar ou vender as cotas do fundo de investimento. Ele tem o contato direto com o cotista, pode ser inclusive o administrador ou pode ser um terceiro como uma corretora. Eu recomendo as corretoras como distribuidores dos fundos de investimento, porque o atendimento é mais personalizado, eles acabam tendo uma apresentação mais interessante, os sites são geralmente melhor construídos,
eles têm um rol de informações melhores, e tem uma coisa que eu acho que é muito legal em uma boa parte das corretoras, que é a participação da comunidade. Então, outros investidores, outros analistas vão lá e falam, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é legal, tal, e eles acabam ajudando você a fechar um diagnóstico e aí você escolher seu fundo. Só que você precisa depurar isso tudo, tomar muito cuidado, porque nós temos um negócio chamado heurísticas. As heurísticas são formas que nós temos preparadas de pensar, baseado em nossos modelos mentais, que muitas vezes nós tomamos decisões erradas justamente por ouvir as outras pessoas. Então, nós vamos deixar de ouvir as outras pessoas, a comunidade, por exemplo? Não, não vamos deixar de ouvir. Mas nós vamos ouvir, filtrar e basear no que nós temos de conhecimento e tentando domar os nossos modelos mentais e as nossas heurísticas, que nós vamos ver aqui no curso mais para frente. Bom, e o distribuidor também bom, eu coloquei você aqui porque é quem trabalha em banco. Nós que estamos aqui na graduação, não, tá? Então é para quem trabalha em banco. Bom, custodiante é quem faz a liquidação física. Física é passar o ativo mesmo, o papel de um lugar para o outro. A liquidação financeira, que é o informe digital sobre o investimento, sobre a grana, né? Ele também é quem faz a guarda, a administração e a informação dos proventos, é quem vai municiar os investidores de informações sobre os investimentos. E traz a maior governança por separar a decisão de custódia. Então, são duas coisas diferentes. É a governança, a transparência, são três coisas, né? E a segurança. O que é cada uma delas? Bom, quando eu falo de governança, eu estou falando de acesso às informações, mas também eu estou falando de confiança. Isso daqui pode ser, inclusive, construído a partir da reputação de um fundo, de um gestor, de um administrador. Quando eu falo de transparência, eu estou falando do acesso à informação, mas eu estou falando do acesso à informação, mais um negócio que é extremamente importante, chamado accountability. Você que é contador sabe muito maior do que o que significa isso, que é você fazer a auditagem dos dados. Então não é só você ter acesso aos dados, mas também você ter certeza de que os dados são verdadeiros. E a segurança, que é a garantia de que aquilo que você está fazendo não é ilegal, que o que você está fazendo, você passa recurso de um lado para o outro, o recurso chega para o destino e assim por diante. Bom, então se o administrador não for credenciado pela CVM, e isso é possível, o fundo pode terceirizar, ou melhor, deve terceirizar essa atividade, atividade de custódia. O auditor independente, que é um profissional registrado na Comissão de Valores Mobiliários, ele audita anualmente as demonstrações contábeis dos fundos de investimento, recebe honorários, recebe muitos honorários. Até entortou aqui meu cifrão. Ele recebe muita grana. E pagamento de outras despesas diretamente do fundo de investimento. Então, se você é da área contábil, tá aqui uma coisa que você sabe fazer. Para quem é da área contábil, isso aqui o cara faz com o maior gosto, com maior tranquilidade. E ó, é muito bem pago por isso. Então, falando na casa de 6 dígitos aí, viu? Principalmente se você pegar um fundo bom. E os disclaimers? Bom, você vê que toda hora fala disclaimer para você. Disclaimer é fato relevante, são os avisos que nós fazemos em relação a algo importante dentro de uma regra, dentro de um fundo. É qualquer informação, então, que possa influir de maneira considerável tanto no valor das cotas quanto na decisão sobre as cotas, de comprar, vender ou ficar com aquelas cotas no portfólio. Ela pode ser diariamente, né, que afeta o valor da cota e patrimônio líquido do fundo aberto, e mensalmente, tudo isso daqui que vai ser fornecido aos cotistas. Então, a informação tem que ser muito bem feita dentro de um fundo para que ela seja válida. Bom, isso aqui não importa tanto, o tipo de aviso, tá. Bom, aí nós temos aqui a dinâmica de aplicação e resgate, mas isso aqui eu vou deixar para o nosso próximo encontro, porque daí eu quero emendar a galopeira depois e falar sobre as ETFs. E é isso aí, moçada. Então, eu vou deixar para você uma atividade, dá uma olhadinha, por gentileza, na atividade no ambiente virtual, faça ela para você garantir a sua presença, e se você tiver alguma dúvida, lembre que você pode me encontrar, eu fico disponível para você na ferramenta Mensagens, você pode falar comigo no e-mail, pode falar comigo no WhatsApp, pode falar comigo no fórum, o que você não pode é levar dúvida para casa. É isso aí, moçada, obrigado, um abraço e até o próximo encontro.